Oh, aleluia! Glória a Deus! Como é que foi o dia de vocês hoje? Foi bom? Oh, dia de bênção, hein, gente? A gente luta, a gente derrota os gigantes, derrota leões. Mas importante, quando a gente está na casa de Deus, a gente recompõe as nossas forças, nos fortalece de tal maneira que a gente amanhã pode começar tudo de novo. A nossa vida sempre ela vai ter batalhas, mas ela vai ter vitórias. A vida do cristão é feita de batalhas e é feita também de vitórias. A gente tem que buscá-las com sabedoria, com inteligência, com amor e com gratidão ao Senhor Jesus. E na palavra de hoje eu peço que vocês abram no livro de Provérbios, capítulo 22. Eu vou falar rapidamente sobre 3 características essenciais para aqueles que querem ter vitória, para nós que queremos ter vitória no nosso dia a dia. Provérbios 22. Provérbio 22, todos acharam? Aleluia! A partir do versículo 2 diz assim a palavra do nosso Senhor: o rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor é criador de ambos. O prudente percebe o perigo e busca o refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Versículo 8. Quem semeia a injustiça, colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. A palavra aqui do Senhor, ela traz uma semelhança que todos nós temos. Sejamos nós cristãos ou não. Todos nós fomos criaturas de Deus. Todos nós fomos criados por Deus. Como tudo aqui nessa terra foi criado por Deus. Essa é uma semelhança que nos distingue dos animais irracionais, de uma borboleta, de um leão, de um pássaro. A nossa capacidade de raciocinar. Deus nos fez com essa capacidade que nos fez dominar sobre todos os outros animais, mesmo a gente não sendo os mais fortes, mas nós éramos os mais inteligentes. E Deus permitiu que a gente chegasse a isso. Então, isso são características. E entre cristãos e não cristãos, ela é a mesma. Mas tem 3 características citadas aqui nesse texto, que nós aprendemos e somos estimulados dias após dia a obtê-las. São elas: a prudência, a humildade e a generosidade. Aí vem a distinção entre nós e muitas vezes outras pessoas. Não que elas tenham essas características, mas nós somos ensinados e estimulados a cultivarmos ela. A primeira delas é a prudência. É aquilo que me impede de pular aqui desse púlpito agora, porque eu vou talvez me machucar aqui se eu pular de qualquer jeito. Ou de subir num telhado e pular, porque eu sei que eu vou morrer. Ou de falar algo que possa machucar alguém. Ou de agir de uma forma que pode mudar a história daquela pessoa para o resto da sua vida. São atitudes de prudência que o homem ou a mulher prudente de Deus busca. Como diz a palavra, ele percebe o perigo e busca o refúgio. Enquanto o inexperiente, não, ele segue adiante e sofre as consequências. Eu tenho uma filha de 9 anos, ainda a gente conversa muito com ela.
E quando vai orientá-la, ela está numa época que ela acha que ela conhece, está aprendendo. E a gente conversa com ela da seguinte maneira: tudo aquilo que você está passando, a gente já passou. E Deus nos colocou na sua vida porque nós temos a acrescentar na sua. Então ouça o que a gente fala. Seja prudente em nos ouvir. A humildade e o temor do Senhor traz como consequências a riqueza, a honra e a vida. Humildade foi aquilo que Jesus ensinou quando lavou os pés dos discípulos. Foi um ato de humildade, um rei lavando os pés de um plebeu, numa linguagem bem da época. Foi isso que Jesus mostrou, o seu grande traço de humildade, para que isso seguisse, porque isso traz riqueza, isso traz honra, isso traz vida, a vida eterna, que é aquela que nós buscamos, não a vida terrena, mas a vida eterna, que é aquela que Deus nos prometeu. Por último, é a generosidade. A generosidade que tem tudo a ver com o momento dos dízimos e as ofertas. É a generosidade que nos faz ajudar pessoas que estão precisando, que a gente percebe que estão precisando, que a gente ajuda com um prato de comida, com um mantimento, que a gente ajuda com uma palavra, que a gente faz doações, que muitas vezes a gente não sabe o destino para onde ela vai, mas a gente faz isso como um ato de generosidade, não aquela generosidade falsa que você faz para se autopromover, mas a generosidade genuína que você faz porque tem que fazer, sem esperar consequência, sem esperar um retorno. O retorno a gente sabe sempre que vem. É promessa do Senhor, mas a gente não faz pensando nisso. Essa a genuína generosidade. O generoso, ele será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Repartir o pão, dar a quem precisa, ajudar o necessitado, ajudar a viúva, ajudar o órfão. Nós passamos os últimos 2 anos num momento de pandemia que muita gente não teve o que comer. E foram pessoas como nós que doamos, que ajudamos. Muitas vezes pessoas que nem sabiam o que comer, o que teriam. Foi nesse momento que a gente se fez presente. A nossa verdadeira veste se mostrou. Foi porque foram igrejas que ajudaram muitos por aí. Igrejas que no anonimato, pessoas e cristãos no anonimato, ajudaram aqueles que eram necessitados no momento que tantos precisaram. A generosidade traz a bênção. A generosidade traz a paz para cada um de nós. Porque ela reflete o que há de melhor em nós, que é o amor. Quem ama é generoso. Quem ama ajuda o próximo. Quem ama está em paz. Aleluia. Então convido a vocês, se quiser ficar de pé, a gente vai orar agora. Fique à vontade. Convidar os irmãos que vão ficar com os cestos. E ora assim, porque tem muita gente que ainda precisa ser alcançada por Cristo. Precisamos de pessoas que cheguem até elas. Às vezes não é nosso chamado, mas tem pessoas que chegarão a isso. Tem pessoas que estão sedentas, famintas da palavra do Senhor. E tem pessoas sedentas e famintas de água, de o alimento. E vamos orar por essas pessoas. E que o nosso coração seja tocado, o coração de quem tem mais, para que seja bondoso com quem tem menos. Senhor Deus amado e poderoso, Pai bendito, ó Senhor Deus amado, estamos em Tua presença, meu Pai.
para te render graças, para te agradecer porque tu tens sido fiel conosco. Fiel mesmo em nossa incapacidade, tem sido fiel mesmo quando a gente não merece, Senhor. A tua fidelidade é abundante em nossa vida. E tu não tem permitido que o alimento falte em nossa mesa. Tu não permites que a gente tenha boas coisas, meu Pai. Porque sempre tu estás conosco, meu Pai, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo. Pai, isso é muito bom, Senhor, porque nós sabemos em quem confiar, nós sabemos a quem recorrer quando nos sentimos necessitados, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, porque tu nos colocaste aqui no meio dessa comunidade de pessoas, meu Pai, prudentes, pessoas generosas, meu Pai, pessoas amorosas, Senhor. Pessoas que semeiam a justiça, que semeiam a paz, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, porque tu nos trazes aqui para aprender mais de ti, para conhecer, para melhorar, para sermos melhores amanhã do que somos sendo hoje, meu Pai. Porque o nosso caminho de crescimento, ele é contínuo, meu Pai. Sempre nós precisaremos de ti, sempre haverá alguma coisa de mal para mudar em cada um de nós. Pai, eu te peço que tu venhas abençoar, meu Pai, aquelas pessoas que levam a palavra, aos obreiros que levam a palavra, meu Pai, aos confins dessa terra, que estão nesse momento, meu Pai, muitas vezes sentindo, meu Pai, fome, sede, meu Pai. Ó Senhor, que tu nos levante para estar, meu Pai, abençoando essas pessoas, porque elas dependem da nossa generosidade, meu Pai, dependem da nossa bondade. Assim eu oro, meu Pai, por cada família, Senhor, que não tem o que comer nesse momento, Senhor. Que tu venha nos mostrar, meu Pai. Muitas vezes a gente pode ajudar com um pouco, está ali na nossa frente, e os nossos olhos estão fechados para isso. Mas que a nossa visão, os nossos olhos venham estar abertos, meu Pai, por aquilo que é o maior mandamento que tu nos deixasse, meu Pai. Quero amar a Ti, meu Pai, e amar o nosso próximo. Senhor Deus amado, eu agradeço e entrego esse momento a Ti, meu Pai. Que Tu venha nos abençoar nessa noite. Que Tu venhas, meu Pai, encher o nosso coração de paz, Senhor, de amor, ó Senhor, de coisas boas, meu Pai. E venha retirar tudo aquilo, meu Pai, todo pensamento ruim, toda a dor, meu Pai, que temos sofrido este dia. Mas que Tu venha, Senhor, com Teu manto, meu Pai, nos cobrir, meu Pai, para que nós possamos desfrutar dessa noite debaixo da Tua santa proteção. Senhor, assim eu Te agradeço, na autoridade do nome de Jesus, Pai.